Glória a Deus. Amém. Abra suas Bíblias aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4 em diante. Amém. Aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4 em diante. A palavra do Senhor diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me em vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça pressa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente de toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, e que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, e a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estivéis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém? Até aqui pode se sentar, senão o tempo não dá. Glória a Deus. Santo Deus, eterno Pai, que eu venha trazer essa palavra, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, segundo o despojo da vontade do Seu Espírito Santo, porque foi Ele que esteve junto com o apóstolo Paulo quando escreveu essa carta aos Colossenses. E eu possa vir trazer, ó Pai, esta palavra segundo o Teu Espírito e a Tua vontade sobre esta casa nesta noite. É o que eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que eu venha diminuir e que o Teu Espírito resplandeça sobre mim e sobre a Tua amada igreja. Amém. Irmãos, aqui ele está falando do quê? Dos falsos profetas, das falsas doutrinas, que tem muitas doutrinas colocadas por homens. E aqui eu digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então nossa fé tem que estar onde? Em Cristo. Aqui Paulo está falando que ele estava no Espírito. Olha a ousadia de Paulo quando ele manda essa carta aos irmãos, que ele estava com os irmãos em Espírito. Irmãos, ele falou isso aqui, ele não falou da boca para fora. Você imagina, eu me arrepio aqui no altar, eu estou arrepiado.
a presença de Deus que Paulo sentia quando ele orava, direcionado àquele povo, ao povo de Coríntios, ao povo de Colossenses, né? Filipenses. Quando ele orava essas igrejas e ele invocava o nome daqueles irmãos, o Espírito falava com ele, o Espírito falava no coração dele. Aqui ele está falando, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo Consolador, que foi deixado por Jesus, está aqui no nosso meio, e Ele está junto conosco, e Ele nos ensina, Ele nos conduz. Ele veio para todos? Não. Ele veio para aqueles que o querem, para aqueles que Ele chamou, e ele ouviu o chamado e se colocou na posição. Não é para todos. Não é para todos. Porque tem pessoas que ouvem por um ouvido e soltam por um outro. Levam uma vida do jeito que dá. Eu sou batizado, eu sou salvo. Não é assim não, meu irmão. Temos que ter seriedade com Deus, porque Deus é sério. Deus é bom, é amoroso, mas Ele é justiça. Ele é justo. Ele só vai dividir a glória dele, as bênçãos dele, com quem tem seriedade com Ele, com quem tem compromisso com Ele, com quem quer se colocar na brecha e fazer a vontade dele. Então aqui o apóstolo Paulo está falando, então, que Ele estaria conosco, o Espírito Santo está conosco. Estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Só que a gente fazia uma pregação, mas vamos em frente. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Nós recebemos a Jesus Cristo, porque Ele veio, Ele morreu morte de cruz, e levou os nossos pecados na cruz do Calvário, e nos deu a liberdade de nós entrarmos no seu átrio, porque o véu do templo se rasgou. Então nós temos a liberdade de entrar no átrio do Senhor e falar com Jesus. Nós temos esse direito. A Bíblia nos dá esse direito, a palavra santa de Deus nos dá esse direito. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Você não recebeu Jesus? Você não fez uma profissão de fé no dia do seu batismo, recebendo a Jesus Cristo? Então nós temos que honrar a Jesus Cristo, nós temos que andar com Jesus Cristo, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé. Arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé. Aonde você tem edificado a sua vida e a sua fé? Nas coisas do mundo? O mundo é passageiro, Jesus é eterno. A partir do momento que Jesus foi crucificado, a cruz é eterna. A cruz é eterna. Tudo passa, mas a cruz não vai passar. A cruz está lá. A cruz esteve um dia sobre os ombros de Jesus, e Ele foi crucificado, e o sangue dele foi derramado para a remissão dos pecados de muitos, não é de todos. O sacrifício da cruz não é para todos, é para muitos. Muitos são chamados, poucos
são escolhidos. Porque muitos não vão concordar com o peso da cruz, não vão conseguir carregar a sua cruz, porque o mundo mostra uma cruz mais leve. Mas a cruz do mundo, ela é momentânea. A cruz do mundo, no começo ela é leve, mas no fim ela é mais pesada, mas muito mais pesada do que a de Cristo. Porque no fim ela não te dá salvação. A cruz do mundo, ela vai te crucificar. E a cruz de Jesus, Ele foi crucificado para a redenção dos nossos pecados. O sangue dele foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Agora, o dia que nós fomos crucificados, aquele que não permanecer, sair da presença, e ele for crucificado na cruz do mundo, o sangue dele é para o deleite e para a astúcia de Satanás. Porque Satanás vai olhar para Jesus, vai olhar para Deus e vai falar: ei, esse é a sua imagem e semelhança, eu o crucifiquei, e hoje eu o lanço no inferno, porque ele quis os deleites de tudo que eu entreguei. É isso que as pessoas do mundo vão levar. A cruz leve que eles carregam hoje é para jogar dentro do fogo do inferno, para queimar ele. E ele não consegue enxergar isso. Ele não consegue olhar para o pecado e ver que o pecado é pecado. Deus não está no pecado, porque Ele já deu o seu Filho amado, único, unigênito, para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas muitas vezes a gente olha para o mundo e deseja e almeja os pecados, as coisas da carne. Às vezes a gente quer largar a cruz de Cristo e pegar a cruz do mundo. Ei, não olhe para a cruz do mundo não. A cruz do mundo, ela é pequena, ela é leve, mas é muita cruz. É muita cruz, porque é muito combustível para estar dentro do fogo do inferno, para queimar as almas. Porque se você não aceitar a Jesus e não caminhar com Ele, não tem outro caminho. Não tem o terceiro caminho. São dois caminhos. E Deus ainda fala assim: eu te aconselho a seguir o caminho do bem, a salvação. Deus nos aconselha: arraigados e sobre edificados nele. Aonde você tem edificado a sua fé? Quando chega a primeira notícia, você já se abala. Aonde está a sua fé? Não é culto de fé? Cadê a sua fé? Você pode ter fé, você pode estar ardendo em fé, mas e a sua posição com Deus? Ela está correta? Você já consertou o seu altar, para você poder sacrificar sobre o seu altar? O seu altar, se você invocar o nome de Jesus, vai ser lançado fogo sobre ele para queimar todo o pecado. Você já colocou todo o seu pecado sobre o altar para ser queimado? Eu não alcanço o que eu quero. Por que você não alcança o que você quer? A sua língua é má? Os seus pensamentos são maus? As suas atitudes são más? Eu não sei. Para nós exercitarmos a nossa fé, nós temos que estar com a nossa vida no altar. E não é 50% da nossa vida, não é 60%, não é 70%, não é 99%, é 100%. Se você não está conseguindo 100%, mas você almeja, o seu coração almeja o 100%, Deus vai te ajudar a chegar. Agora, se você está vivendo uma vida cristã meio a meio, Ele não pode fazer nada por você, porque Ele dá o desejo do seu coração. Você pode não estar conseguindo servir a Deus como você quer, porque algumas adversidades da vida estão te impedindo.
Mas se o seu coração for reto a Deus, essas adversidades, Deus vai entrar com poder, porque Ele tem todo o poder, e Ele deu o seu Filho unigênito para poder derrotar Satanás. E Satanás tem que sair da sua frente, Satanás tem que sair da sua vida, e todos os empecilhos e todos os laços do passarinheiro tem que ser quebrado na sua vida, e você chegar à presença do Pai, limpo, alvo como a neve, para Ele poder habitar na sua vida. Porque aqui está falando arraigados e sobre edificados. Você é sobre edificado a quem? Em Jesus. Lembra da pregação de quinta-feira passada? Quem é a rocha? Jesus. Você edificou a sua vida onde? Na rocha. Não importa se você ainda está cavando a edificação, não importa. O que importa é que você quer essa edificação. Você quer ser reedificado na rocha, Jesus. Nele e confirmado, arraigado e sobreedificado nele e confirmado na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graça. Ação de graça. Agradecer a Deus, ser grato a Deus por tudo, ser grato a Deus pela maldição, ser grato a Deus aquele negócio que não deu certo, ser grato a Deus por tudo. Eu queria, mas eu não consegui, mas graças a Deus o Senhor sabe, porque nós não sabemos pedir. Irmãos, às vezes eu me calo e eu fico só esperando a resposta de Deus. Porque muitas vezes eu fico assim, Deus fala: você está bravo, né? Você está que está, tô que tô. Espera. Não espero. E aí vem a resposta. Sabe por que eu tenho a resposta de Deus ainda? Que eu não murmuro. Eu não fico bravo. Eu não fico irritado. Eu não perco noite de sono. Por quê? Eu entreguei o meu coração, o meu corpo, minha mente nas mãos de Jesus. Está entregue. Se Ele falar: vou te levar amanhã, amém. Vou levar agora, amém. Pode levar. Sem problema nenhum. Porque eu vivo todos os dias como se fosse o último. Como se fosse o último. Porque eu amo Jesus. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei o tanto que Ele mudou a minha mente. Eu sei o tanto que Ele me deu paz. Porque Ele cumpriu essa palavra em mim. Ele cumpriu esta palavra em mim. E Ele me colocou os meus pés sobre o quê? Sobre uma edificação forte. Então hoje eu vivo o quê? Abundando em ação de graça. Em tudo eu dou graça. Tenho, eu dou graça. Não tenho, eu dou graça. Vai fazer? Dou graça. Não vai fazer? Eu dou graça também, tá bom. Graças a Deus. Se fosse algum tempo atrás, mas murmurava, ficava bravo. Deus não me ama, Deus não quer saber de mim. Hoje não. Eu aprendi a esperar em Deus. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Irmãos, nós vemos hoje muitas igrejas pregando, ensinando coisas que não estão dentro da Bíblia. E as igrejas estão cheias, porque eles fazem de um texto um contexto. Eles torcem a palavra. E aí as pessoas entram. E ali a pessoa às vezes fica 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja e nada na vida dela acontece. Por quê? Ela está atrás de homem, não atrás de Deus. Nós temos que estar na igreja para adorar a Deus e buscar a presença de Deus.
buscar a presença do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Nós temos que ter a plenitude do Espírito Santo. Por que nós temos que ter a plenitude do Espírito Santo? Porque Jesus lá em João ele disse assim, que Ele iria, mas Ele nos deixaria o Espírito Santo Consolador. Depois que Ele fosse, quem vinha ocupar o lugar dEle na face da terra, para ser o nosso companheiro, para andar conosco, era Ele? Não, era o Espírito Santo Consolador. Então nós temos que buscar o que hoje? Primeiramente a Jesus, a salvação, e buscar o revestimento do Espírito Santo. Porque se nós estivermos revestidos do Espírito Santo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Ele que está nos intercedendo por nós. Nós temos que buscar Ele. Depois que nós já firmamos, arraigamos, estamos firmados na rocha que é Jesus, nós temos que buscar o Espírito Santo. E que ninguém venha nos enganar, e que ninguém venha nos tirar da doutrina de Cristo, do ensinamento da sã palavra de Deus. Porque o que for pregado fora da sã palavra de Deus é doutrina de homem, e doutrina de homem te leva para o inferno. Doutrina de homem não vai te levar para o céu. Tem que ser a doutrina da palavra, é a palavra que vai te levar para o céu. Porque a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo está com Deus. O Espírito Santo esteve com Jesus. Então é a palavra do homem que vai te salvar? É eu vir aqui falar um monte de balela, você vai ser salvo? Não. Quem te salva é o Espírito Santo. Tende cuidado para que ninguém, eu já li, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, e que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estas circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Nós, o homem, aqui fala do homem, a circuncisão do homem, nós não precisamos mais ser circuncidado. Nós precisamos ser circuncidados, tanto homem como mulher, por Jesus Cristo. Nós temos que ter uma mudança, nós temos que ter uma entrega por Jesus, nós temos que dar o nosso coração para Jesus. Jesus tem que circuncidar nós, e nos guardar, e nos colocar debaixo das suas asas, debaixo do seu aprisco. O que ele fala? Que o ladrão não vem para matar, roubar e destruir, ele vem para quê? Dar vida e vida com abundância. A ovelha conhece o seu pastor. Nós temos que conhecer o pastor Jesus, não o pastor que vos prega, o pastor Jesus, que dá tudo. Ele deu a vida dele por cada um de nós. Eu sou ovelha desse aprisco, e vós também sois ovelha desse aprisco. E quem comanda esse aprisco, quem é o pastor desse aprisco é Jesus. Ele é a cabeça da igreja. Aqui diz no versículo 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Deus ressuscitou seu Filho unigênito, e ele foi o único até hoje que foi ressuscitado dos mortos e foi levado à glória, está à destra do Pai. Teve ressurreição de mortos? Teve sim, mas não para ir para a glória. Lázaro foi ressuscitado, não foi? Mas ele foi para a glória? Não, ele voltou e teve com as suas irmãs e com os seus, e faleceu. O filho lá da viúva de Naim, Jesus se compadeceu da dor daquela mulher, ele chegou ao pé do esquife e ressuscitou aquele moço. Aquele moço foi para o céu? Não, ele ficou na terra. Jesus foi o único, o unigênito, que ressuscitou e foi para o céu. E ele nos deixou essa promessa. E muitas vezes a gente acha que essa promessa é pouco.
Essa promessa é pouco. Eu não sei, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, um dia eu vou tombar essa terra, o meu fôlego de vida vai cessar, mas eu espero ardentemente a ressurreição de Cristo Jesus. Para isso eu renuncio muitas coisas do mundo, renuncio os deleites da carne, e todos nós temos que renunciar, e não cair em vãs promessas de homens, que isso eu posso, aquilo pode. Não, a Bíblia é bem clara, sim, sim, não, não, o que for além disso é do maligno. Não está na Bíblia, é do maligno. Não vá atrás de doutrina de homens, não, vai atrás da doutrina de Jesus. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estiverdes mortos, olha só no versículo 13: e quando vós estiverdes mortos nos pecados e nas incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ele pegou todos os seus pecados naquele dia em que você desceu as águas do batismo, e ele lançou no mar do esquecimento, e ele te vivificou. Ele te fez uma pessoa nova, e ele te colocou os seus pés sobre uma rocha, que a rocha é ele, para você estar com ele todos os dias até a consumação dos tempos, para você herdar a coroa da vida. Não é a coroa da vida aqui, é a coroa da vida eterna. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que Jesus fez com os nossos pecados? Ele cravou os nossos pecados na cruz. Você não deve. Se você anda na presença de Deus, o seu coração almeja a presença de Jesus, você não tem mais dívida. Satanás pode te acusar, mas você não tem mais dívida, porque aqui está sendo bem claro: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Foi você que cravou os seus pecados na cruz? Foi você que fez algo por você? Não, foi Jesus. Foi Jesus que pegou os nossos pecados, pegou todos os nossos pecados e cravou na cruz, e olhou para Satanás e falou: ei, ele me aceitou. Esse povo que está aqui essa noite me aceitou. Você não tem mais poder sobre a vida deles. Você não pode mais tocar, porque a partir de agora eles são meus, porque eu comprei com preço de sangue. Você não pode tocar. Satanás só pode tocar em nós se nós abrirmos uma brecha. Se nós não abrirmos brecha, Satanás não pode tocar. E sim, temos o poder de pisar sobre sua cabeça. Temos o poder de pôr a mão sobre uma pessoa, orar e expulsar aquele demônio, aquela legião, aquela malignidade, porque foi nos dado essa autoridade. Foi nos dado de graça, porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro de eu conhecer Ele. Antes de eu conhecer Ele, Ele já me amava. Ele já amava cada um de vós. Então aqui está escrito: e havendo riscado a cédula que era contra nós
Nós tínhamos uma palavra, nós tínhamos uma cédula escrita lá no inferno, que se não fosse revogada, nós iríamos para o inferno. Mas quando nós entendemos e reconhecemos o nosso chamado, que Jesus já tinha nos escolhido, e nós tivemos um encontro com Ele, essa cédula foi crucificada na cruz do Calvário, ela foi anulada. Ela não tem mais poder. Satanás não tem mais o documento que te condena para o fogo do inferno. É simples assim. E andar na presença de Deus. Você não precisa ser um ET. Você não precisa ser uma pessoa. Não. Você tem que ter a sua visão em Cristo Jesus. E pedir o revestimento e a presença do Espírito. Você vai ter uma vida plana. Você vai ter uma vida em paz. E havendo riscado, olha que maravilha, e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz do Calvário. Já pensou quando ele vai lá e pega? Satanás, esse aqui é meu, catei de volta, ó. Tchá! Cravou. Nesse você não tem mais poder de pôr a mão, só se ele sair da minha presença, porque agora ele está coberto com o meu sangue, e o anjo está com a espada desembainhada do lado dele, guardando ele. Você não tem mais poder sobre ele, né? Olha que bênção. E despojando-os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quem triunfou? Jesus. Jesus triunfou, porque Ele é. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém pode nos julgar. Se nós estamos andando dentro da palavra de Deus, fazendo a vontade de Jesus, nos corrigindo e pedindo para Ele nos ensinar. Porque, irmãos, a gente não sabe quase nada. Se nós não comermos isso aqui, e também não falo uma coisa, não adianta você bitolar aqui e ler sem a presença do Espírito. Quando for ler a Bíblia, antes de tudo, faça uma oração. Ore a Deus, que o autor e consumador da palavra que está escrita aqui, Ele estava junto quando Deus foi fazer o homem. Porque Deus disse: desçamos das asas de um querubim, vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo está com Deus desde o início. Então nós temos que invocar o Espírito Santo para que venha abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos espirituais, e que possamos ler e entender o que Jesus quer falar conosco. Porque a Bíblia inteira ela fala da vinda de Jesus. Ela fala do que Jesus ia fazer e do que Jesus fez. E as promessas de Jesus estão sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, o seu pecado já foi crucificado. A cédula já foi crucificada. Você não deve mais nada para ninguém. Amém? Vamos orar para encerrar? Vamos encerrar a live? Senhor meu Deus, Altíssimo Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que essa palavra, ó Pai, ao chegar aos lares, ó Pai, às casas dos seus filhos, ó Pai, aonde entrar esta palavra, Senhor, que venha ter transformação, que venha ter, ó Pai, conversão. Essa é uma palavra maravilhosa, ó Pai, para uma pessoa que ainda não se converteu e quer entregar a sua vida para Jesus. Se você que estiver assistindo essa live tiver o desejo de entregar a sua vida para Jesus, procure uma igreja que pregue a palavra de Deus e se entregue para Jesus Cristo, porque Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, é para te tirar desse mundo nojento, esse mundo de prostituição, de bebida, de coisas erradas, e te colocar num caminho de salvação. Pai, em nome de Jesus eu oro e peço a tua bênção, ó Pai. Dê uma semana abençoada, uma sexta-feira, um sábado e um domingo abençoado para os seus filhos que aqui estão e os que estão nos acompanhando. Se alguém tiver o desejo de estar nos conhecendo, ó Pai, que
pessoas possam ser bem-vindas no nosso meio. Vinha, ó Pai, receber a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro e agradeço, porque Tu és maravilhoso. Tu és aquele que resgata os filhos seus da mão do inimigo e coloca em lugares altos. Pai, em nome de Jesus, toda sorte de bênção, seja onde chegar esta palavra, é o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos tirar.